modelo. E tem vezes que não começa pela linha de conceituação, importância, não tem vezes que já vai direto ali falando por que a gente deve orar, sabe? Já tem vezes assim que já vai seguindo, já pulando algumas etapas que para mim seriam necessárias, entende? E também tem outra coisa, a revista também aqui, ela vai apresentando alguns textos, às vezes grandes, e às vezes em outras lições ela apresenta de novo aqueles textos, pegando uma outra abordagem. E às vezes como a gente eu tava muito assim no estilo assim de pega aquele texto ali, seguindo a ordem do livro, ou seja, meio que eu não voltava em determinados textos. E agora ficar fazendo isso é meio, sabe, conflitante na minha cabeça, sabe? Então, eu segui uma ordem um pouquinho diferente da revista, tá? Mas eu creio que vai dar pra gente ir se complementando. Então, assim, inicialmente, o que é a oração ali? Conceituando, o que a gente vai chamar de oração é a comunicação pessoal com Deus. Pronto. Tá aqui. Tá? De uma forma geral, direta e sem prolongar tanto, seria esse o conceito de oração. Tá? Agora, o que faz é a gente ter uma vida que pode se dizer religiosa, espiritual, é o elemento principalmente da oração. Ouvi certa feita dizer que se não tem oração, é como se não tivesse nem fé, nem religião a pessoa tem. É como se a oração é a base de uma fé, de uma experiência transcendente, é a oração. Se não houver isso, é como se não tivesse nem sequer só teria no máximo algum tipo de pessoal mesmo, sabe? Uma coisa assim que é da pessoa para a própria pessoa mesmo. Não é uma coisa assim dela com o transcendente, com o ser divino. É algo que a própria pessoa ali mesmo faz de si própria para si própria, tá? Então, pois bem, levando em conta isso, um dos que a gente primeira letra aí. Ou seja, a oração comumente vai também ser associada, vai geralmente tender a ser associada a um ato de adoração a Deus. Vai? Então, nisso vocês vão ver o reflexo no livro de Salmos todinho. Sabe, o tempo todo você vai vendo ali a oração, assim, os escritos poéticos ali, adorando a Deus ali com atos de adoração, de oração. E ao mesmo tempo, como a gente leu na aula de ontem mesmo, da reposição, Efésios lá, um dos passos para estar lá cheio do Espírito Santo seria a questão do caso de estar entoando salmos e cânticos espirituais a Deus ali, com um ato de oração ali, esse primeiro momento ali. Uma vez que você tira como se você tirasse um momento do brilho ali. As nossas orações tendem a sempre seguir geralmente as nossas necessidades. Infelizmente isso. Geralmente a gente está mais atento a orar quando a gente quer alguma coisa. Mas esse ato da oração, iniciando pela adoração, mostra, assim, no caso, o nosso senso ali de gratidão, de consciência do quanto Deus ali é infinito, grandiosamente bondoso para conosco e sua criação. A adoração é um dos pontos assim sublimes na oração que devem fazer sempre parte das nossas orações. Vocês estão vendo meu slide, gente? Ou o que eu estou escrevendo? Ah, beleza. Então vamos lá. O segundo aqui vai chamar de confissão.
tá? O que acontece? A parte da confissão, ela faz com que nós reconheçamos as nossas falhas diante de Deus. Vamos lá, para não ficar tanto assim. Alguém lê para mim aí, 1 João 1,9. Júnior, lê para nós aí, 1 João 1,9. Primeira João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Amém. Uma observação importante que pode ser dada sobre esse texto é que a oração, assim, no caso, que também tem as marcas das confissões nossas em nossa boca, esse texto nos garante essa promessa de que o perdão está muito mais associado à fidelidade divina do que até mesmo o nosso próprio senso de contrição. Nós sentimos a dor, mas e se está naquela situação onde você não consegue nem sequer se sentir desculpado? Você não consegue ver ali, no caso, alguma redenção para você e você tem essa dificuldade de colocar. O que o versículo está dizendo é o quê? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por mais que você mesmo não consiga acreditar que você vai ter perdão, a fidelidade divina de Deus que vai garantir no caso, esse perdão ali e a sua purificação. É ao mesmo tempo ali uma ordem para você se confessar, mas também uma promessa de que você será purificado e perdoado. Esse é um texto assim que é muito útil para as pessoas que sofrem às vezes de depressão, que sentem o pavor da culpa em determinados momentos ali. E aqui no caso, as nossas orações também devem estar ali recheadas com as nossas confissões também. Achar que você não tem o que confessar é você se enganar a si mesmo. É você não reconhecer ali, no caso, o quanto às vezes você deixa a desejar e necessita. Primeiro, confessar a Deus para em seguida receber o perdão de Deus. Olha só, Salmo 66, 18. Rafael. Um minutinho aqui, Vitor. Beleza. Salmo 66, 18. Segundo, que eu não estou no negócio dele. 66, 18. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Olha, irmão, tá bem alto. Quê? Hã? Não entendi. Não, tá escutando? O Anderson, o que você falou? Não, foi um teste aqui, Vitor. Já foi, já. Foi mal, desculpa aí. Beleza, tudo bem. Agora aqui vem colocando aqui como conforme o texto que o Rafael leu. Ou seja, se não confessa, a nossa tivesse contemplado um pecado, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, a nossa vida de oração ali também é intimamente relacionada à nossa vida de comunhão e também de santificação diante de Deus. Ainda em Salmos aí, Ivone, abre o 51 para mim, por favor. Salmo 51. Ivone, 51, o 3 e o 4, versículo 3 e 4. 51, 3 e 4? É. Vamos lá.
Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ok. Aqui agora, ele vem lançando... Segura aí ainda. Já você volta aí. Agora, essa aqui é a passagem conhecida, onde Davi, no caso, cometeu o adultério, né? E consequente assassinato. Aqui, esse momento ali, no caso da oração, ele só confessa, ele não racionaliza, ele não tenta explicar o porquê que ele fez. Ele simplesmente admite, reconhece a sua responsabilidade naquilo. Pergunta. Só que existe uma questão. Se a gente fomenta muito uma mentalidade apenas de reconhecer o seu pecado, apenas de assumir a responsabilidade por aquilo, você pode, às vezes, assim, e se você parar aí, você pode encontrar um beco sem saída de esperança nenhuma. Eu errei, eu admiti, beleza, agora você vai esperar a sentença. Agora você vai esperar o julgamento. Você acaba prendendo a pessoa numa situação onde parece não haver esperança nenhuma. Ela agora é uma coisa assim como se não houvesse graça. E agora lê o versículo 10 e o 11 aí, Ivone, por favor. 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Isso. Aí entra a parte ali no caso da confissão intimamente associada à dependência, ao se alcançar a confiança na misericórdia divina. A gente leu lá o texto de 1 João, isso aqui no caso é uma abordagem um pouco mais ampla sobre isso. Reconheço, entendeu? Confesso, aceito a responsabilidade e admito que errei mesmo, sem tentar explicar ou racionalizar, mas ao mesmo tempo eu confio na misericórdia divina, buscando uma mudança no meu ser. Se fosse uma circunstância onde você apenas confessasse o pecado esperando o perdão sem mudança, você abusaria da misericórdia divina. Entendeu? Seria uma oração onde você estaria apenas querendo, sabe, uma desculpa o tempo todo. E continuaria com a sua vida do mesmo jeito. Só que essa oração de confissão, ao mesmo tempo, faz a pessoa se lançar em Deus esperando, no caso, ajuda, socorro dele para mudar a própria vida. Vamos lá. O terceiro tópico aqui seria ações de graças, que ele vem contemplando aí. É interessante a gente colocar, porque lá... Marinete, lê para nós Romanos 1:21, por favor. É 1:21, Vitor? Isso, Romanos 1:21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Isso. Olha só, a vida pagã, não, no caso, é muito culpada por não dar essa ação de graça a Deus, porque, ou seja, eles têm conhecimento de Deus, mas não dão graças a Ele como ele deveria. Isso é a mentalidade pagã. A mentalidade renovada e regenerada supõe-se ser totalmente o contrário. Elas entendem, no caso, reconhecem a Deus e dão graças, ações de graça, pelo que Ele tem feito no mundo, pelo que Ele faz no dia a dia. Esse texto de Romanos aí é um grande contraste ali entre a vida ímpia, não regenerada, do homem natural com o homem espiritual, com o homem que se deleita, com o homem que agradece pelo que Deus tem feito. Mais uma vez, assim, no caso, esse elemento ali de agradecer, de dar ações de graças por tudo quanto acontece, de gratidão, vocês de novo vão relembrar lá, aparecendo lá em Efésios e em Colossenses, como se fosse, no caso, um dos passos para estar plenamente cheio.
do Espírito Santo. E aqui, no caso, é uma coisa bem contrastante ali entre o homem natural. Ele, no caso, ele reconhece Deus. Ele admite a pessoa de Deus. Ele, no caso, ele tem o conhecimento de Deus, mas não glorifica. Não dá graças a ele como ele merece. Entende? Então, esse também é um dos pontos da oração, a questão do ações de graças. Desculpa. E aqui, o último aqui, ele vai colocar sobre a oração em si mesmo. Sabe? Aí é onde geralmente entram as petições, entram, no caso, os pedidos a Deus. Esse geralmente é o sentido que ele vai dando aqui, nesse acróstico aí. Ou seja, se fosse fazer um padrão de oração, ele seguiria, no caso, esse espaço: adoração, confissão, ação de graça e a oração em si, no caso, as petições ou os motivos de oração, a intercessão, vem se colocando. Então, por exemplo, o Anderson, lê para mim Tiago 1:5, por favor. Liga o áudio, Anderson. Tiago 1:5, certo? Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Amém. Aqui, no caso, aí já entra a parte da petição em si, tanto para coisas materiais ou intelectuais, como, ou assim, diretivas, né, como o Thiago vem falando aí da sabedoria. Aqui ele vem pegando essa questão assim, por quê? Houve uma época, gente, que é assim, até a própria petição, se eu não me engano, até o próprio Martinho Lutero, viu? Se eu não me engano, até o próprio Martinho Lutero, quando ele estava fazendo um comentário da oração do Pai Nosso, sabe? A parte que vem colocando lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele tendeu a espiritualizar essa passagem, entendeu? Já vi comentários colocando, eu não li o comentário dele do Pai Nosso, não. Mas eu vi comentários assim, de respeito, comentando que ele tendeu a espiritualizar, que esse pão aí seria o alimento espiritual diário, o nosso suprimento na oração, só que a ideia é que o quê? É que peça de fato essas necessidades básicas da vida. Não é nenhum pecado pedir, assim, no caso, a Deus essas coisas. Quando se vai vai fazendo uma vida muito monástica, ascética e, sabe, espiritualizando tudo, é como se aquela vontade material, aquela vontade, aquele desejo assim básicos do ser humano, é como se fosse mal visto, mas não é. Não é. Eu ouvi falar até que o próprio Agostinho também entendia a ver com maus olhos até ao momento ali de se alimentar, como se não fosse espiritual nisso. Fica-se fazendo um tipo de observação muito ascética. Esse não é tanto um problema tanto hoje em dia, mas comenta assim de curiosidade mesmo, da questão assim da petição em si mesmo. Ainda com Marcelino, nesse tópico ainda, lê para nós 1 João 5, 14 e 15, por favor. 1 João 5, 14 e 15. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se já sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém. Esse ponto aqui, já vai estar fazendo um elo para o próximo tópico que eu vou falar. Ou seja, ao mesmo tempo que nós pedimos, existem algumas questões que tornam a nossa oração mais eficaz. Existem algumas coisas que eu quero comentar com vocês aqui. Então, por exemplo, o fato de estarmos ali, no caso, dentro da vontade dele, na pessoa dele, vai nos ajudar. E aqui eu vou colocando alguns aqui, outros. Por exemplo, Marcão, lê para nós o texto de João 14, 13 e 14, por favor. João 14. Ora, Não, João 14. 13, 14, né? É. João 14, 13, 14.
João 14, 13, 14. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Aqui, então, entra agora, no caso, uma coisa que torna mais eficaz a oração, o quê? Oração no nome de Jesus. Ou seja, o fato de sermos ali ainda pecadores, isso já nos coloca assim numa situação de barreira, de não estar, assim, no caso, quites com Deus. Mas o fato de nos entregarmos a Cristo nos justifica e pedirmos ali com base através dele, é como se a gente estivesse pedindo a partir do mérito dele, não do nosso, não nem mesmo da nossa urgência de pedido. Orar em nome de Jesus ali garante mais ainda a eficácia da nossa oração. Ou seja, o fato de termos essa consciência diante assim, da pessoa de Jesus, da centralidade que ele tem em nossa vida, é que vai garantir melhor assim, eficácia, resposta às nossas orações. Uma outra questão que que deve ser comentada vai estar lá em Lucas 11, 9 e 10. Cláudia, lê para nós, por favor. Uma Cláudia. Lucas 11. 9 e 10. 9 e 10. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-vos-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Amém. Aqui, ó, a gente pode tirar a questão sobre a persistência. A persistência, no caso, garante que isso aqui não é somente um dever, um ato de cumprir tabela. Que não é apenas uma oração por formalidade. Não é apenas uma coisa ali que faz porque tem que fazer, empurrada e jogada com a barriga. Aqui, ele está dando a ênfase ali sobre a questão da persistência. Algo que deve ser muito pontuado àqueles que estão assim descrentes quanto à vida de oração e começam a confiar mais no seu esforço pessoal, querer fazer as coisas acontecerem pelo seu braço da carne. Então, a persistência aqui é que também vai nos mostrar, o próximo versículo vai estar intimamente associado com isso que a gente acabou de ler. Tô falando muito rápido? Não, perdão, desculpe. Então, a persistência ali que vai garantir, de certa forma assim, mostrar a nossa dependência de Deus. Ou uma forma de entender seria isso. Por que Deus quer tanto que nós oramos? Porque nós mostramos a nossa dependência dele. Então, assim, aquela ideia que você pede, como a gente às vezes faz um com o outro. Olha, eu peço para fulano uma vez, 2 vezes no máximo. Na terceira eu deixo de pedir. Isso não deve suceder, esse tipo de mentalidade, na vida com Deus ali. Porque isso mostra que nós dependemos e, ao mesmo tempo, acreditamos que ele vai nos atender. Já dei um spoiler da próxima dica aí sobre a eficácia na oração, né? Mas o que? A persistência. Por mais que a pessoa tende a ter uma vida corrida, por exemplo, uma vida muito atarefada, ela, no caso, assim, ter aquele hábito, aquela criação daquele hábito ali. Porque a persistência não somente faz uma referência à urgência, não. Tão alarmados, às vezes, ficamos com algumas situações que a gente persiste muito na oração, beleza. Mas o desejo, a atitude de urgência não deve ser apenas a que permeia nosso coração, não. Mas, ou seja, a persistência também vai estar fazendo referência à nossa habituação. Ou seja, se você já tem aquela consciência, aquela sensação de que seu dia, que você já acordou cedo e está fazendo as coisas e não orou e você sente que está faltando alguma coisa no seu dia, parabéns para você. Você está certo. Se você consegue passar o dia e outro dia, a semana inteira, sem orar e não sentir falta nenhuma disso, isso talvez está atestando contra a persistência que Deus espera de nós em nossas orações. Você persistindo, você está criando um hábito ali diariamente, cultivando uma vida espiritual em você,
que vai fazer você sentir-se cada vez mais e mais ali, sentindo as bênçãos fluindo de Deus na sua vida. Agora, se a gente passa dias e dias sem orar e parece que não tem nada de mais nisso, algo está errado. A persistência é algo que também faz parte, não porque Deus seja surdo, não porque ele vai ouvir menos, mas porque reflete também muito da nossa dependência com ele. O fato assim revela o coração dependente de nós para as questões cotidianas. Babivski. Leia Mateus 21, 22. Para nós, por favor. Estaria a próxima dica. Quando pedirdes em oração. Lê alto, Babi. Você está lendo baixo. Lê alto, por favor. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Ótimo. Aqui entra o outro tom. Fé. Crendo o recebereis. O que acontece, gente? A persistência pode se tornar algo frio, formal, sem vida. Vira o que o Hernandes vai chamar de ortodoxia morta. Você faz porque é força do hábito. Você faz automaticamente, roboticamente você faz algumas coisas. Aqui, ó, a fé vai garantir sempre um sabor, uma intensidade às nossas orações. Ou seja, a nossa oração vai sempre se tornar eficaz à medida que nós persistimos, mas com fé. Não só para cumprir tabela também. Não só como exercício ali, no caso, habitual, sem o fervor que teve um dia. Agora, no caso, essa fé vai estar sempre recheando e recheando a oração. E diga-se de passagem, gente, por que eu falo que é mutuamente dependente? Porque quando você está numa situação de desespero, você tende, no caso, a ter a sua fé um pouco mais aguçada. Logo, você vai orar. Mas se você passa do desespero, passa esse momento ali de desespero, você deixa de persistir na oração. Passou o momento do alarme, da bagunça toda, beleza, você volta a sua vida ali. Ou seja, aí você, no caso, naquele momento, o desespero consegue fazer você ter fé, ficar sensivelmente para poder buscar a Deus, mas às vezes não garante você uma persistência. A persistência, por outro lado, faz você criar um hábito, mas pode incorrer no risco de virar um hábito vazio, mecânico, metódico, ali, frio, sem nada. Os dois juntos tornam a nossa oração mais eficaz ainda. Persistir cotidianamente e com fé intensamente. Finalmente, o último aqui que eu teria a dizer para vocês. Vou deixar esses últimos 15 minutos aí para nós, momento assim, de a gente conversar entre nós, assim, é onde eu vou abrir para que nós possamos conversar um com o outro, né? Mas o último texto aqui que eu vou colocar é João 15:7, gente. Abre para mim, Marcinha, por favor. Márcia Paixão. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Ótimo. Ainda com a Bíblia aberta, Marcinha, vai lá em 1 Pedro 5:7 rapidinho, por favor. Primeira Pedro o quê? 5:7. 5:7? Eu falei 5:7? Mas 3:7, perdão, 3:7. Me perdoa. 5:7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro? 1 Pedro 5:7. Não, 3:7. Eu falei errado, Anjo. 3:7. Eu falei errado. É 3:7. Desculpa. 3. Também você, marido, na vida em comum com a sua esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Exatamente.
Então, assim, o outro ponto que eu queria colocar, que comecei lá em 1 João 15, lá em João 15:7, agora meio que exemplifiquei com 1 Pedro 3:7, é a questão da submissão e a obediência, no caso, no mandato à palavra de Deus. Se você... E acredite, viu, gente? Acredite. Algumas coisas, assim, é óbvia para nós, mas existem, às vezes, assim, pessoas que conseguem cultivar partes disso. Ou seja, a pessoa, às vezes, tem fé, tem persistência, mas ela continua vivendo a vida errada, às vezes. Eu já conheci pessoas ali que, no caso, tem a vida solta ali, que não quer consertar algumas partes da vida ali, mas, assim, às vezes, quando era chamada para orar, ou às vezes ela conseguia criar grupos de oração e manter, é até meio que, assim, contraditório, né? Às vezes a pessoa, assim, sabe, tão dada a oração, mas às vezes, assim, ainda continua sendo bruto com a esposa, ou, sabe, continuando ali uma língua suja, ou tem alguns hábitos ali que são inconvenientes para o evangelho. Isso aqui, por mais óbvio que pareça ser, é algo que deve ser dito. Determinados tipos de conduta podem ser empecilhos para as nossas orações. Determinadas coisas que cultivamos no nosso dia a dia podem atrapalhar as nossas orações. O exemplo de Pedro aí, no caso da vida do marido com a mulher, é bem contundente, sabe? Imagina só, o homem que bate na mulher aí, ou que desonra ela ali, e ainda assim, no caso, é o que levanta a mão e que ora mais alto dentro da igreja. E acredite, gente, isso acontece. Infelizmente, isso acontece, sabe? Às vezes é uma pessoa que tem, no caso, às vezes é o líder do grupo de oração, que nunca falta uma reunião, que o pessoal sente assim, sente intensidade nas orações, sente fé nele, ora em nome de Jesus, mas às vezes assim, com a mulher, com a esposa dele, ele falha gravemente. Coisas que não vai até o ouvido da igreja, coisas que fica só entre o casal mesmo. E aqui Pedro está chamando a atenção. Cuidado com essas questões aí, porque isso vai atrapalhar a oração de vocês. Vai ser um empecilho, vai impedir. Vai barrar a oração de vocês ali. Isaías vai comentar sobre isso também. No caso, os vossos pecados que fazem ali, no caso, barreira entre vós e Deus ali. Vocês vão ver muito disso. Tá? Então, assim, inicialmente, como aula introdutória, sem correr o risco de não entrar nos temas das próximas aulas, eu vou encerrar por aqui esse momento aqui. Tá? Eu estava vendo um pouco das próximas lições da revista e eu fiquei com receio de entrar nos outros, então vou ficar por aqui, tá? Mas aqui eu queria... e também, assim, eu sei que vocês podem estar sentindo falta daquela exposição de texto corrido, mas a revista dessa vez não veio desse jeito. Ela pegou o tópico ali e a gente vai caminhando em alguns textos bíblicos para fazer a nossa exposição. Aqui eu queria deixar algumas perguntas, e aí eu queria que vocês ligassem o áudio de vocês e respondendo quem tem, sabe, quem tem vontade de comentar, tá? Primeira perguntinha aí. No caso, E aí? Quem tem vontade de responder isso aí, falando por quê? Compartilha conosco. Pode abrir o áudio, gente. Cri, sem briga. Pode falar, mas cada um de uma vez, tá? Ô, Vitor. Quem tá falando? Vitor. Seu Jorge Marcelino. Opa, beleza. Então, pode falar. Deus não é obrigado, ele não é obrigado a conceder o que nós pedimos, não. Porque só que num globo total, infelizmente tem pessoas que interpretam essa ideia mal. A gente até ouve por aí que, tipo, aquela palavrinha, eu determino que, aí pronto. Então, assim, quem é nós, miseráveis mortais pecadores, para que num contexto venhamos determinar eu sou aquele cara bonzinho, que eu faço todas aquelas coisas bonitinhas, então Deus é obrigado a... Isso não existe. Porque senão o negócio faz assim, muda. Porque aí eu saio da condição de... Olha só, aí alguém... Eu já comentei isso lá no meu trabalho, entendeu? Alguém disse, não, mas Moisés chegou no monte e disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, pode rasgar meu nome aí, porque o negócio é assim. Eu não quero saber de anjo, não. Anjo é bom, mas eu quero tu.
meu amigo, a gente precisa evoluir muito e muito para essa questão de amizade com o Criador. Agora, ele faz segundo a vontade dele, porque ele já vê o passado, o presente e o futuro. Então, tem coisas que eu estou orando e eu não entendo. A Bíblia é bem clara que diz que eu não sei nem orar. Eu ainda preciso de um cidadão para me ajudar, que é o nosso maravilhoso Espírito Santo. Então, assim, é bom que a consciência venhamos entender, porque a gente começa a orar, Senhor, aí tem alguns crentes que oram de manhã e meio-dia já quer a resposta do negócio. Ou na mesma hora. Isso não depende da minha oração. É bom que nós entendemos isso. Não depende. Por mais que eu seja aquele irmãozinho mesmo. Nossa, que benção. Que benção de irmão. Ei, mas quem manda o negócio é Deus. Então, assim, eu oro, confio e espero. Essa é a minha posição. Orar, confiar e esperar. E quando ele achar, no momento dele, na hora dele, para ele, por ele, tudo por ele, aí ele vai resolver, porque ele resolve. Então, essa ideia de tempo, essa é o meu pensamento. Ah, mas será que vai estar demorando? Será que é agora? É amanhã? Ei, eu conheço o que é tempo no contexto de 1, 2, 3. O eterno, ele não tem essa ideia de tempo. E isso é bem claro. Então, ele controla o tempo. Ele é o tudo. Então, assim, ele pode administrar na hora que ele quiser, da maneira que eu quiser. Aí, depois que eu orei, confiei, esperei, aí a coisa aparece. Aí, olha, rapaz. Nossa, aí você, com o apoio do Espírito Santo, você vai entender. Se eu tivesse recebido isso um pouquinho atrás, eu tinha estragado. E Deus não é irresponsável. Deus não é irresponsável. Então, Deus é lindo e perfeito. Então, ele não é obrigado a conceder o que eu peço. Porque, às vezes, eu tenho um jargãozinho comigo, rapidinho, ó, que diz assim, o irmão estava orando, né? Ele trabalhava usando bota. E ele dizia assim, aí ele acabou a bota, ele disse, Senhor, me dá uma bota para não poder trabalhar no pesado. Aí o Espírito Santo foi e disse assim, ô pai, dá a meia primeiro, depois você dá a bota. Por quê? A bota sem meia faz calo, não dá certo, o pé soa. Então dá primeiro a meia. Aí veio a meia primeiro, depois veio a bota. Olha que lindo. Então, assim, essas coisas continuam. Deus, ele tem todo prazer, irmãos, em nos ajudar. Está bem claro na Escritura. Eu tenho que entender isso. Deus não é obrigado a nada. Ele é o que ele é, ele faz como ele quer, ele é o Todo-Poderoso, lindo, maravilhoso, e na graça e bondade está aqui nós hoje, como disse a Manete agora, ó, estamos respirando pela sua bondade. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Amém. Muito bem, pastor Marcelino, muito bem colocado. Vitor? Oi, Manete. Eu queria só complementar o que o irmão Marcelino falou, e rapidinho nessa questão ainda. Primeiro que Deus não é obrigado a nada. Absolutamente nada. Qualquer coisa que se passe na mente humana de ser obrigação de Deus, ele não é obrigado a nada mesmo. E segundo o que a própria palavra de Deus diz, para ressaltar o que o irmão Marcelino falou, Tiago diz lá na epístola dele que às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Como é que é esse mal? Para o nosso próprio deleite. Então, quando nós não recebemos a resposta, é porque isso comprova que Deus não atende todas as nossas orações. Ele não atendeu todas as orações de Paulo. Paulo pediu para ele tirar o espinho 3 vezes, ele não tirou. Então, primeiro, Deus não é obrigado e não. Ele ouve, sim, as nossas orações, ele escuta as nossas orações, mas isso não quer dizer que ele vai respondê-las de acordo com o que nós queremos. Porque ele sabe, porque ele é onisciente. Então, ele ouve, ele escuta tudo, mas isso não quer dizer que ele vai responder de acordo com a nossa vontade. Amém. Aleluia. Gente, a pergunta que eu coloquei aqui parece para alguns muito óbvia, mas acredite, viu, gente? O que tem às vezes de crente, não é pessoa do mundo, não. A coisa não é pessoa do mundo, é às vezes cristão, falando assim, olha, eu não aceito, e ponto final, Deus, eu não aceito. Sabe, que tem assim, que isso procede.
Ou, como o Marcelino exemplificou muito bem, a gente falando assim, olha, eu vou determinar pela fé e eu já vi pregação de pastor colocando aí, ó, pastor de renome, entendeu? De renome, assim, que eu falo assim, influente, popular, sabe? Aquele ali que tá bombando numa determinada época, falando ali, ó, o cristão tem que falar e Deus vai se virar para cumprir. Eu sou, gente, que isso? Sabe? A pessoa fala aí, assim, ó, não interessa o que você vai falar, Deus vai ter que se virar para cumprir aquilo. Isso me escandaliza, de coração. A pergunta que vai ser muito óbvia, acredite, mas é sempre bom, às vezes, a gente responder, porque, como dizem, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Oi. Sou eu. Se eu falar rapidinho aqui. E tem um outro lado também, da questão de que Deus é obrigado. Por exemplo, às vezes a gente está passando por um momento complicado na vida, de saúde, vou colocar o exemplo de saúde, que eu acho que é um dos momentos assim, que a gente mais intensamente busca o Senhor, né? E aí a gente ora com todo o amor, com todo o fervor, todos os pontos que foi abordado na aula de hoje, você acredita que você está cumprindo com aquilo ali e acontece ao contrário do que você está pedindo. Né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que, pelo fato da gente estar orando, clamando, buscando, tendo intimidade, a gente confunde com o que... eu estou fazendo a coisa certa, então Deus tem que me abençoar. Né? Então, assim, eu coloco no sentido de que quando minha mãe estava internada, eu orava, eu clamava, eu louvava, eu chorava e eu pedia cura. Eu pedia cura, porque como é que eu vou pedir outra coisa? Né? Eu pedia que o Senhor curasse ela. Então, assim, é totalmente diferente o fato da gente falar, mas, poxa, eu orei, eu clamei, eu chorei, eu adorei, eu louvei, e Deus não me abençoou, Deus não me deu a bênção que eu pedi. Então, assim, a gente tem que entender a soberania de Deus, a vontade dele é perfeita, não é a minha vontade. Né? Então, assim, essa questão da obrigação, Deus é obrigado a me abençoar, porque eu estou cumprindo com todos os tópicos que você falou aqui, né? Então, eu queria só fazer esse comentário, assim, para a gente entender. Tá bom? Amém. Gente, nosso tempo tá acabando. Eu vou colocar a segunda pergunta aqui, tá? Eram 3, só que eu vou deixar só 2 mesmo, só para poder já liberar, no caso. E aqui, outras pessoas para comentar, viu? Vamos lá. Ó. E aí? Quem comenta isso aí? Outras pessoas? Comenta exemplificando, viu? Sem briga de novo, pessoal. Um de cada vez. Tá tendo muita briga, ó. Vou parar a discussão se vocês continuarem brigando. Um de cada vez, por favor. Se demorar, eu vou falar, hein? Quem falou, irmã Flávia? É tu? Quem tá falando? Não, eu não falei nada. É porque eu tava falando com a minha mãe aqui. Tá certo. Gente, se demorar, eu vou falar, hein? Pode comentar, então. Hein? Pode comentar, então. Quem fica à vontade, alguém para comentar. Eu vou comentar, posso, já que os irmãos estão pensando? Pode. Com licença, irmãos. Essa aí é resumida pequenininha, no meu pensamento. Pode haver empecilho em nossas vidas, em nossa vida, para nossas orações? Eu vou resumir, tá? Eu resumi, depois alguém... Chama-se desobediência. Cara, desobedecer o Eterno, você pode orar, seu joelho vai virar calo. Desculpa, ele vai ouvir, como disse a Marinete, mas esse é o empecilho maior, desobediência. Obrigado. Valeu. Ô, Vitor. Oi. Eu estava olhando aqui na revista, é uma questão no início, quando ele faz uma comparação, bonita a história de um passarinho, da oração de quem ora com o passarinho, dos nervos do pé do passarinho, por isso que o passarinho fica preso no galho, porque ele se ajoelha e fica lá por conta dos temores. Achei muito interessante, está bem no início da revista. Mas na introdução, ele fala do ruído das multidões e o silêncio de Deus. Acho que uma das maiores dificuldades, é claro que tem muitos empecilhos do cotidiano, né, que são inúmeros, né, a gente poderia passar a manhã inteira aqui enumerando, mas o que ele coloca aqui, o maior dele, ele coloca 3 pontos. O primeiro é esvaziar-se da multidão, né,
deixar tudo para lá e ter um tempo com Deus. O segundo é esvaziar-se dos nossos desejos. Essa é uma parte muito complicada. Esse é um empecilho muito forte. E o terceiro, esvaziar-se de si mesmo. Porque eu não posso estar cheio de mim para chegar a Deus de forma alguma. Então, esse é um dos maiores empecilhos. Está na introdução da revista. Amém. Eu gostei de você ter pontuado isso, Marinete, porque assim, durante a aula eu falei só a questão do pecado em si mesmo, da desobediência, como o Marcelo até pontuou, mas eu também estava esperando essa resposta também. Vocês reparam que quando Jesus falou, e vós, quando orardes, vai para a porta do seu quarto e fecha, tal. Olha uma coisa que a gente pode observar, gente. A gente, às vezes, tende sempre aquela questão. Tô orando em pensamento aqui. Tô andando, fazendo as coisas. Você, de fato, tá tirando tempo ali. E aquele momento ali, sabe? Igual nós aqui agora. Agora é a hora da EBD. Então, vamos sentar aqui e tal. E esse momento eu não vou ter nenhum outro compromisso aqui. Eu vou estar dando a aula ali e o pessoal vai estar aqui comigo. Agora, a partir do momento que você, às vezes, a gente fica tanto assim, fomentando tanto aquela ideia, vamos orar em espírito e tudo mais, e vai fazendo as coisas, será que de fato está orando concentrado como deveria estar? Ou dando a atenção devida que deveria ser dada aquele momento de oração ali? Sabe? É uma coisa assim, que tem aquele momento ali, é crucial. Olha, não interessa. Se eu vou fazer da minha vida todo dia à noite, eu não vou dormir sem orar, ótimo, ali é o meu momento. Não, todo dia eu vou amanhecer o dia de manhã orando, ótimo. Não, minha vida ali, todo dia, a hora do almoço ali, ó, eu vou almoçar e depois já vou ter meu momento com Deus, amém. Mas a questão é, você está regrando, estamos regrando ali, ou a nossa vida corrida, ou a nossa vida não sei o que, está sendo um empecilho para nossas vidas de oração, fazendo a gente o tempo todo ficar, sabe, com essa sensação assim, não, mas eu tô orando em espírito, sabe? Tô orando em espírito, tô aqui na mente o tempo todo ali falando. É aquele momento de qualidade que você tem com Deus ali. Cadê ele? Cadê? Sabe? Assim, não, a vida é corrida, Vitão. A vida é corrida. De manhã eu faço faculdade, de tarde já vou trabalhar, de noite já tenho que fazer não sei o quê. Mas em espírito eu tô todo momento ali orando em algum momento. Então, não passa um dia sequer que você não esteja falando com Deus ali, sabe? Parece até que você tá conversando, você tá num diálogo onde você tá dividindo a atenção com duas pessoas. Na vida corrida e com Deus ali. Tem hora que você não sabe. Tem hora que você nem sabe perceber quando você começou e quando você terminou a oração. Você falou alguma coisa, outra ali. Esse momento é de suma importância. Esse momento é reservado, exclusivo. Aqui vai ter um momento que eu vou orar e vou falar com Deus. Eu geralmente gosto de fazer isso muito de manhã. Sabe? Eu gosto muito de manhã. Mas eu também conheço pessoas que gostam muito de noite. De madrugada, meia-noite e tal. Enfim, cada um vai achar o seu tempo ali. Que é de suma importância cultivar esse momento específico ali, que nada mais está te distraindo. Agora é só você e ele, e isso tem que ser cultivado. Entendeu? Apesar do pecado ter também importância, mas às vezes a correria do dia a dia, muita tarefada, às vezes até com coisas da igreja mesmo, sabe? Eu lembro que uma vez John Piper estava falando ali de tantas coisas que aconteciam antes dele conseguir orar. Ele ia responder um e-mail santo, ia ter um momento de aconselhamento santo, ia ter um momento ali, no caso de preparar um sermão ali, mas cadê o momento de oração que ele tinha? Ele fala, olha tanto de coisa ali que eu estou falando às vezes assim na obra de Deus, mas que está me impedindo de ter meu momento com Deus às vezes também, se eu não me atentar a esse tipo de coisa. Então é bom às vezes pensar isso aí também, tá? Eu estou fazendo a obra, estou fazendo tudo, mas cuidado até que as nossas muitas obras podem nos enganar, fazendo a gente pensar ali que está tudo em dia quando está faltando uma parte crucial que é o momento de oração. Amém, gente? Vitor, Oi. Vitor, Oi. Assim, eu vejo que um dos empecilhos das nossas orações, às vezes, é a nossa própria vontade, né? Porque quando a gente vai orar o Pai Nosso, a gente fala, seja feita a sua vontade. Ou seja, a vontade é de Deus, não é a minha vontade, né? Às vezes a minha vontade não é às vezes não sempre a minha vontade não é perfeita e agradável, mas a de Deus sim é perfeita e agradável, né? Eu vejo ali quando Ana pedia, né, para que tivesse um filho, né? E ela pedia para os seus próprios desejos. Quando ela mudou a oração, que Deus viu em Ana que o filho de Ana seria, né, para o bem, para Deus usar ele para o bem de todos, vamos dizer assim, né, que foi um grande profeta, né? Então, quando Ana colocou na condição da oração dela para um bem em geral e não para o bem de si própria, a oração dela foi ouvida, né? Então, a gente tem que ver as nossas decisões, o nosso tipo de orar, né?
o que eu quero não é o que Deus quer. Então, a gente tem que ver isso, que às vezes a minha vontade se torna empecilho, né? Só isso que eu queria comentar. Bom, gente, são 11h06. Alguém tem mais alguma última observação a ser feita? Ô, Vitor, eu queria falar rapidinho. Eu sei que você tá curto, mas tu começou a EBD atrasada. Nós temos ainda. Não é? Pô, 15 minutos de tolerância. Então, tolere aí, moço. Mas era 15 minutos de tolerância. Gente, eu queria falar o seguinte. Eu li há pouco tempo, em relação à oração, um pastor, ele estava bem triste em relação a essa questão da oração. Ele disse assim: é muito triste nós estudarmos sobre oração, fazermos congressos sobre oração, simpósios sobre oração, discutirmos sobre oração e não orarmos. E eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade. E eu entendo, eu li a primeira lição, eu li a introdução, li muita coisa aqui já da revista e claro, né, a gente precisa de estar batendo nessa tecla. Mas aí eu fui analisar com a análise do pastor, eu estou com ele. É triste mesmo quando a gente, porque é um dever do cristão. A oração é um dever do cristão. Nós não deveríamos estar fazendo congressos, simpósios para falar de oração, nós deveríamos estar orando. Porém, eu entendo que tem os novos convertidos, tem as pessoas, né, que a gente precisa orientar. Então, acho sim que cabe gastar um pouco de tempo para falarmos sobre oração, sim, né? Mas, independente disso, o dever do crente é orar. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, os patriarcas oraram, Moisés orou, os salmos com o rei Davi e Salomão são esplêndidas orações, a maioria deles, orações mesmo. A gente vê os profetas oraram, os profetas pré-exílicos, os exílicos oraram dentro do exílio, né? O caso de Daniel, que a gente tem como exemplo. Aí a gente vai para o Novo Testamento, aí a gente vê os apóstolos orando, a gente vê a igreja orando, e o nosso maior exemplo, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o homem de oração. É verdade que depois que ele completa 12 anos, que a gente tem notícia dele na Bíblia, é verdade que tem um silêncio muito grande sobre a vida de Jesus após os 12 anos, né? Ele está lá entre os doutores, tem um silêncio lacônico na Bíblia em relação à vida de Jesus, não é verdade? Os evangelistas não falam sobre isso, nós não temos... Existem muitas lendas, mas os evangelhos não falam sobre isso. Mas quando Jesus volta, que ele é batizado, que ele vai começar o ministério dele, a gente vê a vida de oração do Senhor Jesus. Ele ensinou os discípulos a orar, ele orou com qualidade, ele orou na transfiguração, ele orava constantemente, ele orou na agonia, ele orou na cruz. Lucas diz que ele orou a noite inteira para escolher os 12 apóstolos. Olha que coisa! Lucas diz que Jesus orou a noite inteira. Então, o nosso maior exemplo de oração é o Senhor Jesus. Jesus nos ensinou a orar, né? Como nós vamos estudar mais para frente em outras lições. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é o meu compartilhamento com a tristeza com o pastor que eu li, porque é muito fácil a gente estudar sobre oração, falar sobre oração e discutir sobre oração. Mas o que de fato realmente nós precisamos e devemos é orar de fato, como o Vitor falou, tirar momento de qualidade para orar, porque nós temos momento de qualidade para nós mesmos, nós não temos para descansar, para ver uma televisão, para ler um bom livro. Eu tenho um testemunho, é triste. Eu estava analisando há um tempo atrás como eu leio, né? Os irmãos sabem que eu gosto de ler, eu leio muito. Como eu leio, termino um livro, eu vou para outro, leio a Bíblia também, intercalo. Aí eu parei para analisar, gente, eu oro muito também, mas aí eu pensei, gente, a minha leitura está ultrapassando o meu momento de oração. E aí eu dei uma brecada, dei uma freada, para ver se pelo menos no momento eu equiparo, pelo menos eu oro tanto que eu leio. Porque, na verdade, eu preciso orar mais do que eu leio. Eu preciso orar mais, muito mais. Então, é isso, Vitor. Nós precisamos estudar, sim, falar sobre oração, sim, mas o mais importante é nós orarmos, tá bom? Amém.
fica até assim um convite. Entendo o que a Marinette falou como um convite, gente. Sabe, a autoanálise ali sobre a nossa vida de oração. Eu falei para vocês que eu gosto de orar de manhã, né? Mas eu digo para vocês, quando eu acordo de manhã lá no trabalho, até eu começar a orar, passa tanta coisa na minha cabeça, tentando ofuscar minha atenção. E detalhe, não é a questão do tempo não, gente. Porque às vezes, se eu acordar às 6 horas, não, agora eu vou começar a acordar às 5h30. Mesmo assim. E se eu acordar às 5 horas? Vai sempre ter uma batalha espiritual acontecendo para que você não ore tão intensa, fazendo um monte de coisa. Às vezes você tá lá, você já tá lá no quarto, fechou a porta, já tá preparado, e aí começa a mente a devagar, aí lembrar. Às vezes você até começa a colocar em ordem os pedidos de oração tudinho. E às vezes você até começa a ser assim, de perder nos seus pensamentos, mas orar que é bom, não ora, sabe? Eu digo isso, gente, de verdade, a começar de mim. A necessidade ali, entendeu? Eu acho muito importante ter esse momento desse local. Esse local. Quando eu estava trabalhando na loja da minha mãe, eu tinha criado um hábito que toda vez que eu chegava lá, eu abria só uma porta, ia para o estoque, orava, depois eu voltava, e aí sim eu abria as 3 portas lá e a loja estava funcionando. Aí eu fui estudar, né, e passou muitos anos. Quando eu voltei, eu senti, meio que estava sentindo falta daquilo. Gente, eu tenho que orar, eu tenho que primeiro ir lá no canto lá e abrir a porta. Parece que o local em si vai tomando uma significação nova para você, sabe? Parece que o local em si vai começando a gerar até um incentivo ali daquele ambiente ali, que você tem aquele momento seu que tem que haver antes de tudo, sabe? Então, assim, fica como um convite, gente, a todo mundo, porque a oração em si, sabe? Aprender das doutrinas de Deus ali, tem tanta gente ali que gosta, que gosta, assim, de aprender mais Deus, e só que às vezes a gente pode cair nisso. A questão do momento reservado para ter qualidade em nossas orações está tão ofuscado por tanta coisa que passa pela nossa cabeça ou tantas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Sabe? Assim, caramba, tem atendimento daqui a pouco. Nossa, eu tenho que planejar, tenho que entregar esse relatório hoje no trabalho. Nossa, não acordei mais cedo, mas não, deixa eu adiantar isso aqui. Assim que eu terminar isso aqui, eu já vou orar. E não termina, e termina, e não ora, e vai fazer outra coisa e esquece. Não, à noite eu vou orar. Aí chega de noite, poxa, eu tô cansado, amanhã de manhã sem falta eu oro. E aí vai indo esse tanto de coisa que faz a gente pensar, gente, o que faz assim que faz a gente ter tanto empecilho em oração? É um momento crucial, gente. Eu acho que é onde o diabo concentra mais as forças dele tudinho para que não aconteça. Despista a cabeça desse menino. Despista aí, joga a ideia ali, faz ele pensar em outras coisas, se preocupar com aquilo ali. Lembra ele disso, lembra daquilo, não sei o quê. Não, deixa ele orar. Ou até correria. Enfim, a vida de oração tem uma necessidade enorme de precisar ser cultivada diariamente, tá? Bom, deu nosso tempo. Eu queria pedir para que o pastor Itamar... Aliás, rapidinho. Ô, Babi, algum jovem comenta alguma coisa? Ficou só adulto aqui falando hoje? Ô, Babi, ô, Luan. Eu já encerrei a aula aqui, mas vocês têm que falar, gente. Eu gosto de... a classe é adultos e jovens, viu? Vocês não vão escapar. O Everton já desligou a câmera, né, seu Everton? Tá bom, viu? É, né? Pode falar. Hoje eu estou escutando para pôr em prática. Fala alto, por favor, Babi. Hoje eu estou mais escutando para pôr em prática na minha vida. Amém. Amém. Mas, Luan, Everton, algum comentário? Que você falou de orar lá na... Vitor, eu tô falando. Ah, me perdoa. Desculpa. Eu pensei que tinha errado. Desculpa. É rapidinho. É igual você falou, a questão de orar lá na loja, né, da sua mãe. Eu tô com esse hábito de fazer isso lá no Gás, aqui no Arapuangas. Só que eu não posso fechar porque eu já entro 3h30, né, da tarde. Mas é muito engraçado. Quando não dá certo, às vezes, porque o gás já tá fluindo, não dá certo de eu chegar e já orar, fica isso toda hora na minha cabeça. Eu tenho que orar, tenho que orar, tenho que orar. E é uma coisa assim que eu fico, meu Deus, parece que o dia não é a mesma coisa. Parece que o período de trabalho lá não é igual. É igual você falou, né? É muito diferente, tem uma diferença enorme. Ontem mesmo foi tão corrido, eu não consegui orar, mas eu ficava assim, de 10 em 10 minutos, eu tenho que orar. Mas tocava o telefone, chamava gente na porta, os motoqueiros. Mas aí eu falei, Deus, eu vou ter que chegar mais cedo, pedir o Caio para esperar, eu orar, para depois ele ir embora, porque é muito diferente. Muito
de Deus para o local traz uma diferença muito grande, sabe? E é isso. Amém. Amém. A Babi é maravilhosa, né, gente? Eu amo demais essa Babi, viu? Nossa, menina de ouro. Sempre comentários tão ricos, tão cheios de vivência. Bom, pastor Itamar? Itamar? Prossiga. Você pode orar encerrando para nós, por favor, então? Sim, sim. Estive aqui ao ouvir, né? Não pude ligar a câmera, mas estive de maneira audível, ouvindo toda a explanação, os comentários. E, sem dúvida, este assunto nos interessa a todos, toca em nossos corações todos. Porque se oramos muito, nunca ainda seremos capazes de nos igualarmos ao nosso Mestre, que é o Senhor Jesus. Como foi dito, o maior de todos os exemplos. Acho que nós estamos muito, muito, muito atrás dele nesse quesito. Então vamos orar, pedindo a Deus que nos dê força, porque o entendimento eu acho que está claro. Chegou a hora de agir. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã em que estivemos juntos, em que foi explanado, ó Deus, acerca da oração, do momento contigo, ó Pai. Senhor, estabeleça, ó Deus, em nossos corações de uma vez por todas, Senhor, o que está escrito em Tua palavra, de que se estivermos unidos contigo, então o Senhor ouvirá nossas orações e as responderá, ó Deus. Porque entendemos, ó Pai, nesta manhã, que se estamos unidos com o Senhor, nós não vamos fazer pedidos que agradem tão somente os nossos corações, mas nós vamos, ó Deus, orar e pedir aquilo que engrandeça o Teu nome, por meio de nossas atitudes, ó Deus. Ó Senhor, este assunto é tão sério, Pai. Pai, é como se fôssemos agora como estudantes, ó Deus, que ouvem o ensino, mas não fazem a tarefa de casa, ou não estudam, ó Pai. Não continuam. Por isso, Deus, nesta manhã nós queremos quebrar nosso coração e pedir ao Senhor, nos incomoda de verdade, ó Deus, a ponto de que a gente sinta uma necessidade tão grande de orar, que devemos então parar o que estamos fazendo, para escolher um lugar em que estejamos somente nós e o Senhor, meu Deus. Ó Pai amado, toma conta das nossas vidas, Senhor. Meu Deus, eu te peço, cuida, meu Deus, cuida, para que nós possamos estar juntos de Ti, ó Deus, juntos em oração. Pai amado, abençoa todas as famílias aqui representadas. Senhor, te agradeço também. Te agradecemos, Senhor, também pela vida da nossa irmã Marinete, pela vida da nossa irmã Albanete, que está completando aniversário hoje, ó Deus. O Senhor possa estar abençoando cada vez mais, ó Deus. Estamos felizes. Assim, Pai, te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém, meus irmãos amados. Bom, só uma pergunta, gente. Como eu falei, eu queria fazer um pouquinho diferente hoje, entendeu? Em vez de usar o slide, eu resolvi fazer o quadro lá. E aí, gente? E aí? Agora eu preciso de feedback. E aí? Preferem que eu volte a usar o quadro ou fique no esquema preferem que eu volte a usar o slide ou fique no esquema de quadro? E aí, é com vocês. Me ajuda aí, porque eu preciso de ajuda aí. Os dois são bons. Eu gosto. Vitão. Opa! Os dois são bons, Vitão. Só que esse daí ele é bem mais dinâmico, é bem mais fácil de explanar e a pessoa ir acompanhando, entendeu? Eu acho que esse segundo é muito bacana. Para a gente ir acompanhando o raciocínio, vai tudo acoplado ali. Então, assim, na medida que vai acontecendo, fica mais explanativo, entendeu? Eu acho que é bem mais... Até para participar também, eu vejo os irmãos participando aí, dá para ver que vai tudo linkado, entendeu? Eu acho que ficou bem melhor. Beleza, valeu, Anderson. Marcelino, estava falando também? Eu faço as mesmas palavras do irmão, do Anderson, então, fechou. É o mesmo pensamento. Beleza. Meu também. Marcão amém. ia falar? Marcão, tu ia falar alguma coisa? Não. Eu ia falar sobre dinâmica. Fechou mesmo quando você falou aí. Beleza.
Ok, então, viu, gente? Só uma retórica rapidinha aí, voltando na sua segunda pergunta, se tem empecilhos aí, e a Ivonete respondeu, se tem empecilho nas nossas vidas. Meu amigo, empecilho, é porque a gente acho que fica com receio de falar, mas empecilho é mato. Empecilho para a gente orar é mato, é o que mais tem, empecilho. Então, a aula de hoje ela foi muito boa no sentido de nos trazer o foco, porque o foco de nós cristãos é o que a Marinete falou, é orar. Nós não temos outra ferramenta senão essa, entendeu? Agora, saber que essa oração ela está sendo atendida, respondida da forma que nós queremos, é uma outra coisa, porque a gente, para chegar na maturidade de entender e ter a sensibilidade de que a oração está sendo ouvida e discernimento para poder ver que ela vai ser respondida, isso é com a prática da oração. E aí o exemplo que a Marinete deu de Jesus, para tudo que Jesus fez, para que acontecesse, ele cumprisse o que ele veio fazer, foi por meio de oração. Então, nada do que a gente vier a pensar em pedir em oração, se não for o que Jesus quer para nós, a gente tem que ter no coração esse entendimento que nós não vamos ser atendidos na literalidade do que a gente está pedindo, mas com certeza nós estamos sendo atendidos de alguma outra forma. E quando a gente adquirir esse discernimento, a oração ela vai aumentando, isso vai aumentando consequentemente a nossa fé, a nossa esperança, e aí nós nos tornamos verdadeiros cristãos. Amém, Anderson. Amém. Glória a Deus. Gente, assim, até agradeço pelo feedback, viu, gente? Porque eu vou falar para vocês não têm ideia. Quem tá falando? Tá não, ele terminou. Terminou, Vitor? Terminou, mãe. Vai. Tu terminou de falar, né, Anderson? Terminei. Pastor Marcelino quer falar, Vitor. Ah, pode falar então. Desculpa, gente. Ai, gente, foi mal. Lá na FTBB, tinha um pastor lá, na época que eu fazia o curso, e ele comentando sobre oração, né? E essas coisas assim, que é para ontem, é para hoje, é já de uma maneira ABC e tal, e esquecendo quem é que libera a hora certa. Aí diz que ele orou 60 anos ele orou por uma pessoa, e essa pessoa se converteu. Mas sabe o que aconteceu? A última palavra dela foi essa: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aí, morreu. Entendeu? 60, segundo ele. Obrigado. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Isso sim é persistência em oração, hein? E assim, gente, como eu ia comentar, foi bem difícil para mim fazer essa aula, gente. Porque de todas as outras aulas, tudinho, a gente tinha aquele livro principal que a gente ia descortinando ele, desenvolvendo ele todinho. Então foi lá em Eclesiastes, em Cantares, nas cartas paulinas. Agora, nessa lição, que é uma doutrina que vai sendo abordado, pega um texto aqui, pega outro ali, pega outro ali. A minha mente é muito metódica, muito linear às vezes. Então, quando vai desse jeito que vai quebrando aqui, outro ali, eu sinto às vezes como se eu estivesse, sei lá, fazendo uma salada de fruta. Sabe? Aí eu fico, às vezes, meio confuso. Foi uma luta tão grande para mim conseguir fazer assim, sabe? Pegar um versículo aqui, outro ali. Eu peguei pelo menos uns 5, 6 livros aqui diferentes aqui para poder conseguir falar. Mas graças a Deus, assim que ficou claro para vocês, porque para mim foi difícil. Foi uma bênção. Foi bênção, Bíblia. Acostuma tanto com aquele modelo ali de pega o versículo, sei lá, 1 Coríntios, vai capítulo 1, pega ele, o capítulo 1 todinho, vai só ali que você fica. Aí é mais, sabe, a exposição para mim tem aquela linearidade, entendeu? Quando eu pego um versículo só em um texto, eu fico com aquela sensação, será que eu tenho que falar do contexto dele? Será que eu tenho que falar disso? Será que eu tenho que falar isso? Não, é pontual, falou e vai pro outro. Eu fico agoniado, mas graças a Deus ficou claro, viu, gente? Bom, são 11h25. Então, vamos encerrar aqui. Grande abraço para todos. Tchau, tchau e benção! Tchau. Fiquem com Deus. Valeu, Vitor.